Bom, começando aí a nossa aula de terminal e também de gerenciamento de sistemas da distribuição Linux. Nosso objetivo hoje é trabalhar um pouquinho mais os comandos do terminal e também fazer o mesmo procedimento utilizando a interface gráfica. Então, por exemplo, aqui, ó, hoje vamos falar um pouquinho sobre o processo de usuários que utilizam o sistema operacional. Então, na aula passada a gente viu trabalhamos com o usuário GN, que abre o seu terminal e tem acesso aos seus dados, tem acesso aos seus conteúdos. É exatamente clicar e abrir uma janela com o conteúdo do usuário GN, que é o usuário que está logado agora. Por exemplo, se eu clicar no botão de início, clicar em desconectar, eu tenho algumas atividades que o usuário GN pode fazer, por exemplo, desligar, reiniciar o computador, suspender, trocar de usuário, bloquear a tela, encerrar sessão. Hoje vamos trabalhar o procedimento de trocar o usuário e encerrar sessão. Esses dois ícones aqui, esses dois botões, nós vamos utilizar. No trocar o usuário, comando clássico, né, a gente clica nele, quer manter uma sessão de trabalho aberta e quer entrar com outro usuário no mesmo computador. Isso é muito comum. No encerrar sessão, também é um procedimento comum. Dois, três usuários deixaram sessões abertas no sistema. Interessante fechar até para economizar recursos de hardware. Tá? Vamos simular isso. Além disso, a gente vai fazer o processo como eu, por exemplo, faço esse procedimento via terminal também, como que eu abro terminais com outros usuários além do GN. Tá? Já vou mostrar para vocês a questão de permissão, toda essa questão aí que é bem prática do terminal, do dia a dia de um técnico, né? Bom, vamos começar então pelo detalhe aqui. Para começar, a gente vem até sistema, vem até a opção usuários e grupos, seja pela interface gráfica. Ali a especificação, adicionar ou remover usuários e grupos. A princípio vamos trabalhar só com questão de usuários. Ele abre uma interface gráfica. Essa interface gráfica possui botões que vão facilitar o meu processo. Eu estou com o usuário GN já aqui pré-definido, tem as opções ali que eu posso modificar relacionada à conta do usuário GN. Nosso objetivo é clicar em adicionar. Quando eu clicar no botão adicionar, a primeira coisa que vai ser exigida é a autenticação do usuário GN como root, como administrador. Então eu vou habilitar isso utilizando a senha do root, que foi cadastrada na instalação. Pois mais adiante eu mostro como gerencia essa definição de quem pode ser root, quem não pode. E colocar na senha. Bom, feito isso, vai ser exibida uma tela pedindo criar um novo usuário. Vai pedir o nome desse usuário. Vou colocar Tux, que é o nome do pinguim que representa e identifica o Linux. Vamos dar um OK. Tux já é criado e é solicitado que eu defina uma senha para ele e uma confirmação para essa senha. Vou colocar uma senha 123 ABC. 123 ABC. Criar com a senha que tu quiser, né? Não perguntar a senha quando iniciar alguma sessão, vou habilitar e vou dar um OK. Prontinho, usuário Tux criado, já com as configurações pré-definidas, já pode acessar um sistema, já pode fazer um uso de um sistema multiusuário, né? Ou seja, um sistema que permite vários usuários conectados ali, não ao mesmo tempo, mas conectados no sistema. Eu vou abrir uma aplicação aqui, vou abrir um Writer, vou abrir um Google Chrome. Lembrando, podemos abrir qualquer outras aplicações, poderíamos abrir aqui no caso o LeafPad também, que é um aplicativo.
em vez de ter aberto o LibreOffice, poderia abrir mapa de caracteres, calculator, tanto faz. Bom, feito isso, eu deixei as aplicações abertas, tá? E basicamente o seguinte, eu vou até agora o botão de início, desconectar, e venho até trocar usuário. Fazendo isso, ele abre uma nova tela, pedindo aí uma nova, um novo login, um novo processo de início de sessão, onde eu vou substituir o usuário GN pelo usuário Tux e vou clicar em iniciar a sessão. Feito isso, o meu sistema vai inicializar agora, ó, com uma nova sessão, onde eu posso carregar os aplicativos, ó, referente às necessidades do usuário Tux. E eles podem trocar os usuários quando quiser. Desconectar, trocar de usuário, fazer a troca. Lembrando que GN solicita a senha. Ali, e eles podem trabalhar simultaneamente. Ok? Bom, então esse é um processo bem simples de criação de usuário para poder manipular o sistema. E a gente vai finalizar a sessão do Tux. Desconectar. Vamos até trocar de usuário. Vamos entrar como Tux. Vamos encerrar a sessão do Tux. Prontinho. Voltamos para a GN. Bom, um detalhe aqui sobre a exclusão do usuário agora é o seguinte: quando a gente criou a pasta do usuário, quando criamos o usuário Tux, uma pasta para o usuário Tux é criada dentro do /home para o usuário Tux poder usar o terminal. Então, dessa forma, a gente precisa excluir esse conteúdo, e para isso a gente pode usar o mesmo procedimento aqui de exclusão, utilizando o ambiente gráfico. Só que tem algumas questões que a distribuição às vezes nos limita. Eu fazer a exclusão por aqui, excluir tudo, a conta e os arquivos também, vai excluir a pasta ali, porém não vai eliminar o usuário diretamente do sistema. Ele fica ainda, se eu for em desconectar e for trocar o usuário, ele fica na lista ali, ó, mas eu não posso abrir uma sessão com ele. Então, para fazer esse procedimento e finalizar isso, devemos reiniciar o sistema. Essa é uma dica, né? Reiniciamos o sistema e excluímos novamente o comando. Executamos o comando novamente. Só que não executamos o comando via ambiente gráfico, via ferramentas e sistema e ali a opção de usuário. Executamos via terminal. Então, para isso, a gente vai fazer o seguinte: nós vamos precisar logar como um super usuário, como root, tá? Como administrador de sistema, e receberemos as permissões de poder fazer qualquer coisa no sistema, como por exemplo, adicionar usuários, excluir usuários, adicionar programas, remover programas, coisas bem linkadas ao técnico de informática, né? Fazer gerenciamento dos programas do usuário. Para isso a gente executa o comando sudo espaço su, tá? Em letras minúsculas. Será solicitada uma senha para eu poder logar como administrador. Digitarei 123, Enter. Usuário root é acionado a partir de agora. Estamos logados como root. Feito isso, a partir de agora a gente pode agregar, modificar configurações do sistema, porque a gente está logado com um super usuário. Para isso, nós vamos utilizar o comando del user. Del user é o comando em letras minúsculas, e tux, que é o usuário que a gente quer remover. Clicamos Enter e será exibida essa mensagem aqui, ó, alertando que existe alguma coisa vinculada a um processo, e esse número vai modificar de um computador para cada computador. O que a gente faz? A gente reinicia o sistema. Vou reiniciar o sistema.
E quando o sistema for reiniciado, eu executo o comando novamente. Esse processo de reiniciar o sistema vai eliminar qualquer processo que tenha sido carregado, inicializado pelo meu gerenciador de processos do meu sistema e vai limpar a minha memória, carregando o sistema novamente para ela, sem nenhum arquivo, nenhuma configuração vinda de algum outro procedimento ou outro processo executado anteriormente. Vamos até o terminal, logamos como administrador, sudo e executamos o comando novamente. A partir de agora o comando é executado totalmente, sem problema, sem nenhum tipo de alerta, sem nenhum vínculo a nenhum processo. E quando eu executar, por exemplo, o desconectar, trocar de usuário, eu não tenho mais o usuário Tux na lista. Então não vou correr mais o risco de tentar logar com um usuário que não existe mais no sistema. Bom, o mesmo processo a gente faz utilizando o terminal. O próprio comando del user, que foi esse comando, é utilizado para eliminar o usuário. Só que para adicionar o usuário, a gente usa o comando adduser. Adduser e o mesmo usuário que eu usei anteriormente, Tux. Poderia ser... vamos colocar aqui, por exemplo, Luiz. 1, 2, 3, a senha, 1, 2, 3, repetir a senha, né? Viu que ali, ó, digite uma nova senha, digitei 1, 2, 3. Redigite a nova senha, 1, 2, 3, um Enter. A informação aqui diz assim, ó, PASWD, a senha atualizada com sucesso, quer dizer que as senhas são iguais. E começa a modificação do usuário Luiz, no caso. Como eu não quero acrescentar mais nada, eu vou mantendo o Enter como padrão até a informação estar correta. Enter, o S é o padrão e o usuário está criado. Se eu for até o ambiente gráfico, se eu for até lá o gerenciamento de usuários, já posso notar que o Luiz está ali, ó, como sendo um usuário desse sistema também. Suponhamos que eu quero visualizar essa informação, saber informações sobre o usuário aqui no modo texto. Entro no diretório cd espaço barra etc. Tá? O etc é um diretório onde ficam as configurações do sistema. Tem muita informação aqui dentro. Tá? E eu vou localizar um arquivo e visualizar o conteúdo de um determinado arquivo aqui dentro, que é o chamado shadow. Então eu vou utilizar um comando chamado cat shadow. O comando cat serve para visualizar o conteúdo de um arquivo sem abrir o arquivo, sem ser necessário tu abrir ele com um editor, coisas do tipo. E shadow é o nome do arquivo que armazena as senhas e os usuários do sistema. Então eu vou dar um Enter. A última linha aqui, ó, ou melhor, penúltima, não, a última linha essa aqui é do terminal, tá? Aqui onde eu executo os meus comandos. Eu me refiro a essa última linha do arquivo shadow, está escrito Luiz. Luiz é o nome do usuário, como GN é um usuário, como esse monte de outros itens aqui também são usuários. Alguns são programas que necessitam ser usuários para poderem utilizar recursos do sistema. Então, por exemplo aqui, ó, Luiz é o usuário. A partir desses dois pontos aqui, todos esses caracteres aqui que eu estou marcando com essa cor branca de fundo, até esse 9 aqui, é a senha. Ou seja, a senha 123, ela é criptografada, tá? E é transformada nesse conjunto de caracteres que a gente chama de hash. E esse hash é uma criptografia, um resultado de uma senha criptografada. Então isso é só uma característica legal aí de saber. Se eu quiser logar como usuário Luiz no modo texto, basta eu digitar su Luiz, exatamente como ele foi criado, e eu já estou logado como usuário Luiz. Tá? Se eu digitar cd e teclar enter, eu vou para a pasta do usuário Luiz, ou seja, a pasta pessoal dele. Tá? Então isso é importante. Por enquanto a pasta do usuário Luiz está vazia, porque
ele não efetuou nenhum login em modo gráfico, então não foi criada uma sessão gráfica ainda para o Luiz. Mas isso pode ser feito através de um troca de usuário simples aqui, que não vai dar problema nenhum, fazer o procedimento anterior ali. Vou dar um exit, sair do usuário Luiz, sair do terminal, tá? E para excluir o usuário Luiz, no modo texto seria apenas usar o comando del user. A única ressalva seria o seguinte: se eu usar somente o comando del user para Luiz aqui no modo texto, vai acontecer que ele vai excluir o usuário, mas vai manter os dados do Luiz dentro da pasta home. Olha só, ali temos a pasta GN e a pasta Luiz. Então se eu der um del user Luiz e enter, ele vai apagar o usuário, mas não vai apagar a pasta. Olha só, ls ali. Tá. Como é que eu sei que o usuário foi eliminado? Pô, eu só dou um comando cat, né, no /etc /shadow e dou um enter. Olha lá, não temos mais o usuário Luiz ali na lista, temos o GN e o Luiz não existe mais, mas a pasta dele continua. Teríamos que usar o rm espaço -r e o F, né? O F é um atributo para forçar a exclusão e a pasta do Luiz em questão. A partir de agora, sim, eliminamos os dados do Luiz. Para eliminar o usuário e também a pasta, a gente faria o seguinte, tá? Vamos adicionar aqui o tux. User tux, a senha, usuário criado. Vou dar aquela olhada básica só para ter certeza. Tá lá, tux criado aqui embaixo. Vou dar um ls, pasta criada ali dentro do home. Eu já estou no home, né, pwd, olha ali, ó, tá? Bom, e vou dar um del user, só que agora eu vou colocar remove home espaço tux. O que ele vai entender? Esse remove home é um atributo do comando del user que informa ao interpretador que ele tem que eliminar tux e também a sua pasta do home. Eu também poderia substituir o remove all files para remover todos os arquivos que o tux é dono. Isso aí depois a gente vai ver. É melhor a gente ver na prática, mas também é uma possibilidade. Tá? E assim eu removo todos os dados, né, incluindo a pasta, incluindo o usuário. Finalizamos por aí.